nós vamos apresentar uma história que ninguém apresentou dessa forma, né? Vamos usar essa facilidade de escritor, de formatar, de inventar personagens para explicar o que o autor quis nos dizer. E é interessante que dentro da literatura é sempre assim. Os autores, os grandes autores, sempre nos colocam num cenário. Como nós estamos num cenário aqui, o escritor, e quanto melhor ele traça um cenário melhor, ele primeiro nos coloca num lugar. Esse lugar que nos colocaram na história é São Petersburgo, nome de santo, certo? Dizem que São Petersburgo parece Veneza, os canais, né, aquelas águas, aquela coisa ali. Então o autor nos colocou numa cidade dessa. O autor também fala do ano. Que ano? 1800, por volta de 1866. Aí vocês falam assim, bem, mas essa história é velha. Se a história é velha, e eu digo para vocês que estamos contando aqui, e ainda vamos se contar por mais 500 anos, ou mais, o nosso personagem, que vocês não se preocupem com o nome dele, mas nós precisamos falar, que é um nome russo, sim? Raskolnikov. Raskolnikov. Toda vez que fala um nome bem difícil, os outros eu vou traduzir para o português, mas esse é Raskolnikov. Então o que acontece esse Raskolnikov? 23 anos, um sujeito alto, mais alto que eu, castanho, cabelos castanhos, olhos escuros, magro, bem mais magro que eu, e ele já se apresenta logo no começo da história, lá por volta de julho, em São Petersburgo, com roupas finas. O sujeito tem roupas finas, mas quando se aproxima dele, ele tem roupas finas, mas puídas, rasgadas, castigadas, né? E lá estava o nosso personagem, com as roupas já puídas e nervoso. O que caracteriza esse personagem é que é um sujeito jovem, mas meio nervoso, irritável. E quando se aproxima dele, ele é irritável porque ele não aceita a condição em que ele se encontra. E é interessante isso, juntando com os dias de hoje. Se você já teve uma vida mais ou menos boa e cai de padrão, você fica nervoso. Você não aceita. Quem sofreu, aguenta mais e tenta melhorar. Mas quem desceu, é um problema sério. E esse rapaz andava nervoso, porque ele desceu e não aceitava. Uma teoria dele era o seguinte, que alguns homens poderiam cometer algum delito e não deveriam ser julgados. Por exemplo, os grandes homens, como Napoleão Bonaparte, os romanos, os chefes romanos, praticavam a guerra, matavam gente, mudavam os estados, e eram elogiados, e mudavam as leis, e eram enaltecidos, tendo atrás de si milhares de mortes. Então ele defendia a tese de que os homens excepcionais poderiam fazer uma coisa excepcional e não ser julgado como um cidadão comum. É interessante como Dostoiévski, como autor, nos coloca esse primeiro encontro dele com essa pessoa que vai ser o centro de uma tragédia, né? Ele sobe, a mulher trabalha, a mulher mora e trabalha no quarto andar. Ele sobe as escadas, antes de chegar no quarto andar, no terceiro andar, há dois homens trabalhando, fazendo uma pintura de parede no terceiro andar. Ele sobe, vê os homens trabalhando, sobe, toca a campainha, aquela de... e aparece essa velhinha agiota, pequenininha, 1,50 m e pouco, cabelinho branco, aparentando muito mais idade do que tinha, e ela tira o ferrolho da porta, abre um pouquinho, põe o rosto para fora, e está lá o senhor Raskolnikov, alto, casacão,
e olha para ela e diz: eu sou estudante Raskolnikov. Eu já estive aqui no ano passado, estou trazendo uma outra joia para empenhar. Quando ele volta para casa, ele se esquiva da dona da pensão, tá, sobe, pá, e dorme. Porque esse pessoal gosta, à tarde principalmente, de tirar um cochilo, né? Então ele dorme. Mas ele começa a apresentar uns sintomas de mal-estar, porque a vida dele está muito fora dos trilhos. Ele começa a ficar bravo, ele começa a ter sonhos horríveis, agressivos. Vocês sabem para onde que o ódio dele se desviou? Mais para essa velhinha que empresta dinheiro. Então, assim, uma velhinha dessa com tanto dinheiro, ele tinha visto a velhinha mexer no baú com tanto dinheiro, uma porcaria dessa. Para que dinheiro na mão de uma pessoa dessa? E outra coisa, é má, era uma pessoa má. Ele ficou guardando como ela olhou no meio dos olhos dele. A velha cresceu no dia do empréstimo lá. Ó, então procura outro lugar. Procura outro lugar. O sujeito teve que se humilhar, pegou o dinheiro. Então ele dorme, sonha com coisas horríveis. Então o que aconteceu? Ele começou a ter umas ideias de matar a velhinha, pegar o dinheiro. Afinal, para que tanto dinheiro na mão daquele ser humano insignificante? E um cidadão como eu, sem dinheiro, com essas roupas. Só que para matar alguém, mesmo naquela época, não era fácil. Ele teve que planejar o assassinato. E ele pensou assim: eu vou pensar em todos os detalhes. Eu vou pensar em todos os detalhes. E de tanto pensar, a ideia vai embora. Às vezes nós fazemos isso, né? Vamos pensar num problema que a ideia vai embora. A ideia ficava cada vez mais forte. Ele querendo afugentar a ideia de roubar a mulher. Mas o assassino frio é uma coisa. O assassino de primeira viagem, ele sempre denota alguma fraqueza. Ela nota que ele está meio avermelhado, que ele e foi empurrando a porta. E ela não abriu a porta ainda, ela segurava e o sujeito empurrava. E ela ficava em dúvida se ia deixar ele entrar ou não, porque ela ficou com medo. E a atitude dele não era mais a mesma atitude do outro dia. Ele já estava se impondo e ela se encolhendo. E ele empurra. Mas o que o senhor quer? Sim, eu vim trazer. E ela foi se afastando. Quando vê, ela está no meio da sala, sob o poder dele. E fala: mas afinal o que o senhor veio fazer? Mas eu não falei para a senhora, estou com a cigarrilha. Tira a cigarrilha. A cigarrilha está toda enrolada e amarrada com um barbante. E ela tenta abrir para ver o que era, não conseguia. Aí ela consegue desvencilhar aquilo. Aí vai até a janela para ver a peça. Quando ela começa a ver, ela vê, é uma peça interessante, que era do pai. Aí quando ela volta, ela se volta, ele já tinha sacado a machadinha e com as duas mãos, foi tão surpreso o ato que ela nem se defendeu, porque normalmente a vítima. Foi uma noite angustiante, porque ele sonhava com matando a mulher. Ele sonhava matando o pessoal que bateu na porta. Queria ter que matar também quem bateu na porta. E a febre. Ele ficou tão ruim que no dia seguinte a Anastácia chamou um amigo dele, amicíssimo dele, chamado Razumikin.
Razumiquim veio e viu aquele rapaz em frangalhos e chama o médico e vai pagar com o próprio dinheiro a visita do médico. E o médico vem, dá um remédio para ele, e ele tem febre, mistura os remédios, ele está num estado lastimável. E interessante que o médico comenta com um amigo dele: Senhor Razumiquim, o senhor soube do que aconteceu na cidade? Ele falou: não. Lisaveta e a irmã, a machadadas, e o sujeito em delírio ali, escutando essa história e com medo já da polícia vir atrás dele, porque sempre um detalhe fica para trás, né? Ele está conversando lá com o amigo dele, que vem saber como. Falou assim: olha, tá tudo certo, né? E tá resolvido. Agora eu tenho uma preocupação, porque eu conheço essa senhora que foi assassinada. Eu a conheço e tenho objetos empenhados com ela. Agora eu estou com medo de ser um suspeito. Esse amigo, Razumiquim, o Razu em russo é razão, é um sujeito sensato. Mas ele vai fazer cada sensatez tudo ao contrário. Porque ele fala assim: bem, mas eu conheço o juiz, instrutor desses processos. Inclusive é meio parente. Quando o sujeito é famoso, você é meio parente, entendeu? Não era parente, era longe, mas eu posso ir falar com ele, para você não ser entrevistado lá no meio dos suspeitos, porque ele deve chamar uns 8 gente que está por aí na cidade que esteve nessa semana lá. E a coisa, bem, eu vou recuperar os meus bens, a mulher está morta, não vai precisar pagar para ninguém, eu pego de volta o relógio, o anel da irmã, aquela coisa toda. Parecia que estava tudo indo para o lado dele, né? Só que tem um problema. O amigo marcou com um quase parente, só que esse quase parente é um sujeito que tem uma experiência com crime, com criminosos muito grande, chamado Porfírio Pietrich. Esse Porfírio é um policial, um juiz que foi policial, ele entende de gente, né? E aí que o autor usa esse personagem para mostrar como se chega a um assassino. Como faz um assassino confessar, né? E chega o Razumiquim e o Raskol para falar com o juiz, animados. O Raskol Nikop, para parecer descontraído, ria. Contava o caso para o outro e ria. E entraram na sala do Porfírio alegres. O outro era inocente, mas o assassino estava manipulando o outro. Porque o assassino cruel, ele manipula os outros. É óbvio. E manipulando o amigo. E o Porfírio, sujeito baixinho, olhar penetrante também, ficou observando aquilo e não falou nada. Falou: pois não. Nós estamos aqui porque o meu amigo conhece a vítima, empenhou algumas joias e não quer ter problemas, e seria bom conversar com o senhor. O juiz falou assim: eu não vejo problema, principalmente porque já temos o assassino. E o outro se fazendo que não sabia de nada, né? Aquele que estava lá, o Nicolai, que tomou umas bebidas e matou a mulher, ele e o amigo sumiu. Mas ele está aqui, está preso. Então, para mim, não tem problema. Eles ficaram à vontade. O Raskol ficou à vontade.
tempo um pobre e culpado. E ele com o dinheiro lá. Isso não é fácil, hein? Isso não é fácil. Só que tem o seguinte: o juiz e comissário de polícia, ele diz: ó, você passe na delegacia, passa lá no comissariado amanhã e faça um pedido do próprio punho desses objetos, que eu lhe devolvo. Não há problema algum. Ah, pois não, o senhor quer um pedido formal? Eu como advogado? Não. O senhor como estudante de advocacia e que não frequenta o curso, mas faça um pedido próprio. Entendeu? Já foi dando umas brecadas desse jeito. E é interessante que há um outro episódio, uma outra parte importante que nós vamos ver ainda, que aquele cidadão que ele leva para casa, que a mulher bate, tem 3 filhos e uma filha do primeiro casamento. Uma moça chamada Sônia, que é uma prostituta. Ela foi trabalhar para os irmãos não morrerem de fome. E que ele acaba conhecendo essa Sônia em razão da morte do pai dela, que ele é atropelado por uma carruagem, e ele acaba conhecendo a moça e começa a ser confidente dessa moça. E ele, com aqueles conflitos todos, ele vai até a casa dessa moça e começa a falar que tem uma coisa muito grave no coração e que só ela que gosta dele, que poderia, né? E a moça, muito boa, lê a Bíblia. Aí a moça contou uma passagem de Lázaro, né? E da ressurreição de Lázaro. Então ele gostou daquela história, porque o psicopata, ele usa tudo em favor, não é assim? Ele falou assim para Sônia: Sônia, não pode acontecer o mesmo comigo? Eu ser perdoado? Eu cometi esse assassinato, eu não posso ser perdoado? Ela rigorosamente falou assim: você poderá ser perdoado desde que você confesse e prove que nunca mais vai fazer algo assim. Então Jesus pode te absolver. Ele não esperava isso. Ele esperava, como a maioria dos cristãos e não cristãos, de ser absolvido só pelo arrependimento, né? Só que o Cristo falou: você tem que se arrepender, mas tem que mudar de atitude, senão você vem amanhã outra vez com o mesmo problema. Você mata outra pessoa e vem aqui pedir perdão, não é assim? Então você tem que mudar de vida. Então ele teria que ou confessar ou sumir do país. Ele poderia ir embora, ele poderia sumir do país, e não podia fazer isso, né? O outro dia ele tem em casa, quem chega? Porfírio. O Porfírio, o policial, o comissário, o juiz, vem conversar com ele e diz: mas o senhor aqui? Sim, eu estava passando pela rua e decidi conversar com você. Ah, mas eu tenho algum... Não, nenhuma suspeita. Você já tem o suspeito, já está preso? Eu falei: não, mas aquele lá, eu vou dizer uma coisa para você. Aquele suspeito é um caso mal colocado. A gente recolhe o sujeito para o assassino verdadeiro ficar à vontade. E falei: tem um outro assassino que se apresentou. Até hoje em dia acontece isso. O outro assassino era um artista frustrado que trabalhava na rua. Ele, como eu estava sumido assim, ele não tinha sucesso em nada, ele falou: eu vou me apresentar, eu digo que eu matei, eu saio nos jornais. Olha que ideia. O cidadão chegou lá, se apresentou e falou: eu matei ela. E contou todos os detalhes. Mas aqui acontece também, toda vez que há um crime bárbaro em São Paulo, aparece alguém que conta com todos. Mas esse detalhe é o seguinte: o cara leu no jornal. Ele falou: então, tem o Nicolai e um outro.
Mas eles não mataram. O cidadão ficou apavorado. Ele volta a ser suspeito, certo? E então o Porfírio diz o seguinte: eu vou dizer para você por que eles não mataram. O artista fracassado só queria aparecer nos jornais. O outro era um pobre coitado que estava bêbado. Ninguém vai levar a júri esses casos. Mas o assassino conhecia a vítima. O assassino conhecia a vítima. Quando o cliente e o porteiro subiram, notaram que a trava em cima estava fechada. Isso quer dizer o seguinte: o assassino estava lá dentro. E se o assassino estava lá dentro e fechou, é que ele conhecia a vítima. Portanto, era alguém que conhecia o ambiente, precisava de dinheiro, e alguém nervoso, com a índole má. Deve ser má. Frio. Só que ele pensou que conseguia ser frio o tempo todo. Mas ele não vai conseguir. Porque o sentimento de culpa, né? E sempre deixa um rastro. Então, esses dois coitados vão ser liberados amanhã. Amanhã eu estarei no encalço do verdadeiro assassino. O sujeito bambeou, quase caiu. E o Porfírio falou: mas eu vou dizer uma coisa, se for o senhor o assassino, mas eu sou suspeito. Não, o senhor não é suspeito. Eu estou dizendo, se fosse o senhor o assassino, o senhor teria duas possibilidades: declarar o crime, dizer que matou as velhas, e por quê, e onde está o dinheiro, onde estão as joias, né? Então o senhor teria que fazer isso. Ou então o senhor teria que sumir do país. O senhor some do país e ninguém fica sabendo de nada. Mas eu pessoalmente acho que se fosse o senhor deveria se entregar. Ele desconfia e diz assim: olha, eu como estudante de direito, eu aprendi na faculdade que se o senhor tiver uma suspeita sobre mim, o senhor que faça a denúncia formal. Não venha com essa conversa fiada, dando bronca no onipotente do sujeito. É suspeito, matou, sabe que matou, e ainda dando bronca no... Eu falo: não, mas não estou dizendo, eu só estou dizendo que você devia se entregar pelo seguinte: você se entregando, o processo corre suave. Nós vamos ajudar o senhor. O senhor fez muitas coisas na cidade. Nós vamos atenuar a pena do senhor. Agora, se o senhor for para o tribunal preso, algemado, aí nós não vamos poder ajudá-lo. E o homem ficando nervoso, hein? Nervoso. Falou assim: ó, ademais, se o senhor cismar de se enforcar, que às vezes a pessoa quer se enforcar para se livrar, por favor, deixe um bilhete confessando o crime, para resolver legalmente esse problema. Mas o senhor está... Então, o senhor, eu quero... Não, eu só estou falando hipótese. Mas se o senhor for se entregar, faça isso. Se for se matar, faça aquilo. O Porfírio pressiona de tal forma o cidadão que ele vai ao comissário de polícia e se declara o assassino cruel das duas pessoas. Obrigado para todos pela presença. Espero ter entendido. Muito obrigado. Uma das histórias contadas no mundo inteiro, compreendida e incompreendida, mas que fala sobre o lado perverso do ser humano.
né? E que nós também convivemos com isso todos os dias, e nós mesmos temos nossas perversidades, mas só que nós não chegamos a cometer delitos desse tamanho, certo? Muito obrigado pela presença e até uma outra oportunidade.